o download da palavra de Deus no seu coração. Esse programa é patrocinado pela Bíblia JFA, o segundo maior aplicativo de Bíblias do mundo. Estamos toda terça-feira aqui para falar com você algo da palavra de Deus que é viva, atual, uma mensagem para os dias de hoje, escrita há milênios atrás. Vai acontecer a mesma coisa hoje aqui. É um prazer estar com você. Você pode me seguir aqui na fmmusical.com.br ou em nossas mídias sociais. Você pode ver, ouvir, mas principalmente sentir o que Deus tem para você hoje. E o tema de hoje é muito interessante, muito atual. E eu tô aqui com meu filho Paulo André para falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um Bíblia JFA Conecta. Bem-vindo para você que está assistindo a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Agora são 16 horas, 1 minuto e 40 segundos e muito bem-vindo. Como meu pai falou, hoje temos um programa extremamente especial. Um programa que o tema de hoje é ansiedade. Olha aí, ansiedade, tantas coisas boas para aprender sobre ansiedade. Afinal, a gente acha que é só negativo, mas tem ansiedade positiva. Isso é uma coisa que a gente vai ouvir hoje. Já tô dando uns spoilers aqui. Dando spoiler. Por que está ansioso é outro spoiler do que a gente vai ter. Mas, antes de mais spoilers, vamos para a pergunta do dia. A pergunta de hoje que você responde pelo nosso WhatsApp ou pelo chat do YouTube, mas para valer concorrer à promoção de uma assinatura da Bíblia JFA, só respondendo pelo WhatsApp. A pergunta de hoje é: o que te deixa mais ansioso? Olha essa pergunta, hein? O que te deixa mais ansioso? Manda sua resposta pra gente no 11 3655 7627. Eu vou repetir: 11 3655 7627. O que te deixa mais ansioso? Tá passando por uma ansiedade agora? Tem uma ansiedade recorrente na vida? Tem algo que te deixa extremamente ansioso ultimamente? Fala pra gente que a gente vai ler, anotar os seus comentários durante a palavra de hoje, que vai ser sobre ansiedade. Vai mandando as dúvidas que você vai tendo também durante você for ouvindo, que no segundo bloco de programa, um momento de reflexão, a gente vai responder todas as dúvidas que vocês têm, todos os comentários que vocês fizeram. Então manda, participa, que hoje o programa foi feito pra você participar. E eu não vou mais enrolar aqui, vamos direto ao ponto de hoje. Vamos ao versículo do dia para a gente conversar sobre ansiedade. Conecta com o versículo do dia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Conecta com o versículo do dia. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao futuro, por coisa alguma. Não andar ansioso. É possível? Que é necessário, está escrito na Bíblia, né? Não andeis ansiosos. E como Paulo André disse, que ansiedade é essa? Ela pode ser positiva em algum aspecto ou não? Hoje queremos falar sobre esse tema, um tema tão atual, tão próprio, e todos nós, né? Todos nós temos alguma coisa com ansiedade. Tá vendo aqui, antes de começar o programa, já tem gente dando like lá no site. Isso também não é ansiedade, não? Que beleza, nós estamos aqui. Não vejo a hora de começar esse programa. Isso não é uma ansiedade positiva? É muito bom dar o boa tarde, ouvinte, e receber logo as pessoas aqui no chat falando boa tarde, Deus abençoe, Deus seja com você, glória a Deus, amém. Eu tô vendo um monte aqui. Amém, glória a Deus, boa tarde, Jesus poderoso, graça e paz a todos. Por quê? Porque nós esperamos esse momento. O momento de estarmos juntos. Ainda que através da internet, do YouTube, ainda que através da onda de rádio, mas juntos, para vencer a ansiedade. E eu queria então começar aqui entendendo como que a Bíblia fala sobre ansiedade, né?
Sabe que a palavra ansiedade é uma palavra grega, mas não é a palavra que está nesses originais que nós lemos aí, em Filipenses 4, e nem no texto que eu vou ler aqui, que Jesus fala muito sobre isso, de Mateus e em Lucas. A palavra ansiedade, ela significa no grego estrangular, sufocar, oprimir, e por isso ela dá nome a uma patologia, a um estado psíquico estudado na medicina, de apreensão, de medo, que dá essa sensação de estrangulado, sufocado, oprimido, ou seja, com um peso em cima. Você fica ansioso. Ansioso. É uma sensação desagradável, né? É um negócio que parece que é perigoso. E tem dois tipos. Que a Bíblia fala, não andeis ansiosos. Mas todos nós passamos por momentos de ansiedade. Quando você está diante de uma decisão e vai sair o resultado, aquilo causa uma ansiedade. Ou não? Você está desempregado e vai sair o resultado se você foi ou não foi contratado. Antes de você saber a resposta, não dá aquela tensão, aquela palpitação, aumenta a frequência cardíaca, ansiedade. Você está empregado e vai sair a lista de dispensa. Aí você tem medo de estar nela, ansiedade. E você vê, é uma ansiedade positiva, quando você está na expectativa da boa notícia, e uma ansiedade negativa, quando você está na expectativa da má notícia, de que algo ruim aconteceu. Toca o telefone no meio da madrugada. Se você é um ansioso positivo, você pensa, que boa notícia vão me dar agora? Mas a maioria das pessoas pensa, de madrugada o telefone tocando, não é boa notícia. Então dá uma palpitação e a pessoa atende lá, alô, e foi, ei, como é que está? Fala logo, você ligou, o que aconteceu? Morreu alguém? Por quê? Porque a nossa ansiedade, ela traz esse estado presente de medo do futuro. Quando eu estava pensando nesse assunto, eu lembrei de um quadro famosíssimo, um dos quadros mais caros da história da arte, feito por um norueguês chamado Edvard Munch. E ele desenhou esse quadro em 1893. E o nome do quadro é O Grito. Até pensei em colocar aqui, mas a maioria de vocês está me ouvindo, não vendo, né? Então não ia dar muito certo. Mas esse quadro é tão famoso, se você colocar na internet O Grito, vai aparecer. É uma ponte lá em Oslo, capital da Noruega, um fiord ali que ele está olhando para o mar. Tem um pôr do sol bem colorido no fundo. Tem duas pessoas andando naquela pontezinha. E na frente delas pessoas tem uma terceira figura que não tem uma forma definida de sexo, né? Não é homem nem mulher, mas é uma pessoa com uma expressão de horror, com as mãos assim próximas da cabeça, gritando. E esse quadro tornou-se um dos ícones, simbolizando essa depressão, essa crise, esse medo. O Edvard Munch era uma pessoa oprimida, era uma pessoa deprimida. Na família, o pai dele, a irmã dele, internada em hospital psiquiátrico. Então ele falou, quando desenhou aquele quadro, eu olhei aquele pôr do sol, eu vi aquelas cores meio fortes, eu senti como se a natureza estivesse gritando. Como se a natureza estivesse gritando. Depois esse grito dele custou 119 milhões de dólares, 119,9 milhões de dólares. Em 2012 esse quadro foi vendido. E eu fiquei pensando, né? Não é 120 milhões por quê, né? 119,9, né? Se fosse 120, o preço seria gritante, né? Então, quase lá. Fizeram uma pechincha. Por quê? Porque as pessoas estão interessadas nesse estado de espírito, que é um mal do século XX, né? Século que estava começando ali quase, quando o Edvard Munch pintou o quadro. E que um século caracterizado pelo surgimento dessas doenças da alma. E aí a ansiedade vem com elas. Ansiedade. Mas o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Então, eu quero ler esse texto que é muito famoso, de Mateus 6, a partir do versículo 25, quando Jesus diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo
mais do que o vestuário? Olhai, pois, para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Lemos bastante trechos aqui da palavra de Deus, porque estas mensagens são extremamente atuais, são para você, falam da ansiedade e explicam como que você deve se comportar diante dela. Primeira coisa que ele fala aqui, muito interessante: não fique ansioso pelo que você vai comer, beber ou vestir. Ou seja, é a ansiedade da sobrevivência. Porque comer ou beber, você não pode ficar algumas horas sem beber um líquido. Você não pode ficar alguns dias sem comer. Algumas horas também que já sente fome, não é? Então, o comer e beber são coisas cotidianas, constantes. E se você não tem dinheiro para pagar, se você não tem como colocar o prato de comida na mesa da sua casa, isso vai gerar uma ansiedade. E nesse momento, a nossa sociedade, ela vive essa apreensão. Teremos comida para comer? Essa pandemia, na sua primeira fase, tinha essa preocupação de que ia desarranjar a economia, os empregos iam desaparecer e as pessoas iam passar fome. Não aconteceu, porque houve o plano emergencial e o governo então liberou o dinheiro, e aconteceu o contrário. Deu uma inflação de demanda por excesso de compra de alimento, porque as pessoas ganhavam R$600, uma família, 3 pessoas tinha 1.800, era uma renda maior do que eles estavam acostumados. E teve mais gente comendo e comprando comida nos supermercados do que antes. Mas agora, nessa segunda fase da onda da crise, nós estamos de novo num problema de comida. E o auxílio emergencial será menor e demorou mais. Então já tem gente passando fome. E a Bíblia fala: não andeis ansiosos. Dá para não ficar ansioso com a comida? A única resposta que ele coloca aqui é: você, a sua vida vale mais do que alimento. Então eu quero declarar de cara para você, se está nessa situação de necessidade física de comida, você vive para comer ou come para viver? Não transforme a sua vida na luta da sobrevivência. Deus está nesse negócio, nós vamos ver como aqui até o final. Então você não está sozinho. E se você que está me ouvindo é aquele que consegue ter para comer, então pense qual é o seu papel em colocar comida no prato do seu amigo, do seu irmão também. Nossa, desculpa interromper, mas o chat hoje tá bombando. Tem diversas pessoas falando aqui. Já começam a aparecer as primeiras perguntas. Eu vou falar alguns dos comentários aqui. Ó, apresentei Almeida, queria me curar da ansiedade. Eliane Meng, ansiedade é um sofrimento muito difícil de superar, só Jesus mesmo. Muitas outras pessoas falando de ansiedade no emprego. Vanessa Evangelista, falta de emprego. Mônica Alvim, falta de condições financeiras. Caroline Ferreira, desemprego. Eliana Rodrigues, contas, desemprego. Muitas pessoas falando sobre isso. Eu tô lendo, todo mundo tá falando no chat. Tô tentando anotar. Tem algumas muito interessantes. Eu vou falar uma que terminou com uma pergunta aqui, mas é só para deixar para o segundo bloco, não é para responder agora. Marias Costa Grão. Meu esposo está indo tentar a vida em outra cidade. Estou ansiosa para saber se vai dar certo. Como classifico essa ansiedade?
Eu falei se tinha ansiedade positiva ou negativa. Não vou interromper, continua. Mas tá muito legal, todo mundo tá mandando no chat. Tô anotando o que dá, que tem muita gente mandando. Eu vou trazer tudo, hein? Não desanime. Ótimo, vamos dar tempo de responder, porque esse assunto é o assunto da sua vida. Então, primeiramente, eu quero dizer para você, e até você que chegou agora aqui, a Bíblia afirma que você não tem razão, não tem necessidade de ficar ansioso por aquilo que você vai comer, beber e vestir. E ele diz que você é mais, sua vida vale mais do que o alimento. E, portanto, olhe aí para as aves do céu. Você já reparou que um passarinho não é fazendeiro? E ele diz aqui, olha, as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não cegam e nem ajuntam em celeiros. Então, o que um fazendeiro faz para ter comida? Ele tem que colocar a semente na terra, cuidar daquela semente, fazê-la crescer, colher a semente, armazenar no seu silo, no seu armazém e enviar depois para consumo, para chegar à nossa mesa. Aves não fazem nada disso e, no entanto, elas comem todos os dias. Por quê? Porque o Pai Celestial as alimenta. Você não tem mais valor do que uma ave? Essa é uma pergunta interessante. Você vale mais do que um animal? Porque na nossa sociedade do século XXI, tem muita gente que dá mais valor para um animal de estimação do que para um ser humano. E a resposta aqui é implícita, né? Deus te vê com mais valor do que um passarinho. Da mesma maneira, ele manda olhar para os lírios do campo, que eles não costuram, não fiam, não trabalham, não fabricam as suas roupas, mas nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Eu sei que isso aqui é até anedótico, né? Porque roupa é uma questão de sobrevivência, mas também é uma questão de aparência. Então, homens tendem a não se preocupar tanto com a roupa. Mulheres, grande preocupação. E ele está dizendo aqui, olha, você, nem Salomão se vestia tão bem quanto uma flor que Deus faz nascer hoje e vai morrer amanhã. Acaso você não tem mais valor do que elas? Segunda coisa que eu quero dizer aqui com vocês. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Olha que interessante ele está dizendo aqui, e esse é um ponto muito importante nessa minha palavra de hoje. Qual que é a solução? Não fique inquieto porque o governo vai te dar dinheiro. Você não pode depender de um governo, por melhor que ele seja, e esperamos que ele sempre seja melhor. Mas não é o governo que vai te dar condições de comer. Não é um auxílio que vem de um órgão público que vai resolver o seu problema. Ainda bem que exista, mas não é esta a solução. Isto é emergencial, isso é contingencial. Bolsa Família, qualquer outra coisa que venha do governo, ótimo. Mas você não existe para depender de alguém assim. Você tem que ter uma solução que é maior do que essa. E a solução não é ter um chefe que te dê um salário, não é ter um governo que proteja o cidadão. A solução é ter um pai. Você precisa de pai. E se você não teve um pai aqui na terra que olhava para isso, existe um pai no céu que olha para isso. Como é que um pai funciona? Eu vim aqui a caminho da rádio com meu filho aqui, e ele perguntou: pai, você já fez a conta de quanto você gastou comigo? Eu não quero nem fazer essa conta, não quero nem saber, não quero desistir agora. Agora que o polonês está quase casando, nossa, vai meu filho, vai em paz. Então, o problema vai ser dele com o filho que ele terá, e eu só serei o avô. Por quê? Porque um filho custa. Ele custa da maternidade até quando senta para comer, para vestir. Um pai cuida do filho. Um pai entrega o melhor para o filho. A Bíblia nos conta a parábola do filho pródigo, Jesus dizendo, aquele filho não estava nem aí para o pai, ele queria a riqueza que o pai tinha e consumiu, e na hora que ele acabou tudo e ficou lá comendo bolota de porco, porque os amigos deles todos foram embora, quando acaba a grana, não fica ninguém a não ser a família. Você tem valor enquanto você pode dar alguma coisa para alguém. Quando você está pedindo, as pessoas te evitam. Eu lembro quando eu trabalhava em banco, uma vez me ligaram lá, tinha um grupo de amigos que sempre se encontrava. Aí um deles me ligou e falou assim: olha, fulano de tal vai te ligar hoje.
cuidado, ele vai pedir dinheiro. Tô te ligando porque eu sou seu amigo. E eu fiquei pensando naquele dia lá, puxa vida, claro, eu não quero perder dinheiro aqui, mas, puxa, ele é meu amigo para dizer para que eu não perca dinheiro. Mas e o outro que está precisando? Para quem você recorre na hora da necessidade? Família, pai, mãe, que está lá a fundo perdido, que é o amor de Deus, o amor caridoso, o amor ágape, que entrega sem esperar resposta. Então, a solução desse versículo aqui, não andeis ansiosos, ele diz, não andeis, pois, inquietos, como os gentios. Jesus está falando, quem não é cristão, gentio era o não judeu na época. Então, quem não é da família, tem que se preocupar mesmo. Mas quem é da família, tem pai. E o pai vai cuidar do seu filho. Por isso nós vamos orar hoje aqui ao final. Eu já faço esse apelo para você aqui. Se você é filho de Deus, então recorra ao seu pai. Se você não é filho de Deus ou não se considera, se você está lá como filho pródigo, num momento de afastamento, ele falou assim, eu errei e eu abri mão do que é o mais importante que eu tinha, a minha relação com meu pai. Vou voltar lá e vou pedir emprego. E ele disse, pai, eu não quero mais ser tratado como filho, eu não mereço. Me trata como empregado, como um jornaleiro que vive a diária, um diarista. Por quê? Porque o seu diarista vive melhor do que nós aqui nessa bolota de porco dessa sociedade. Então, se você está nesse mundo sem Deus, Deus não quer como um serviçal, Deus não te quer como um empregado, um funcionário, Deus não te quer como alguém que vai dar retorno para Ele, Deus te quer como pai e quer te abençoar como pai, para que você tenha condições de crescer. E óbvio que o pai não quer que o filho dependa dele o tempo inteiro. O pai quer investir no filho para que ele ande sozinho. A riqueza virá. Eu já falei para meu filho aqui, um dia é você que vai me sustentar. Eu estou esperando um momento aqui. Deus está esperando que você reconheça a paternidade dele na sua vida. E não ande ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha, muitas participações, vários pedidos de oração aqui, eu tô lendo, por isso tô olhando pro lado. Mas, por exemplo, a Silva Modolo, do Rio de Janeiro, lá, boa tarde, a paz de Jesus a todos. Acompanho a JFA desde o início, quando era só Bíblia. Só não, aliás, a Bíblia JFA sempre me ajudou muito. Com o passar do tempo, vocês foram agregando tantas coisas para ajudar, vocês são bênção demais, obrigado. Eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada. É muito difícil, não controlamos qualquer mudança, discussão, incertezas, já me deixa trêmula. Eu quero muito ficar curada. Teve outra pessoa aqui que falou, a Edna Rocha. Não, desculpa, a Cíntia Paceto, estar fora do controle. Essa é tipo uma ansiedade negativa, né? Você não tem o controle das coisas e isso te deixa ansioso. A gente nunca tem o controle. Quem tem é Deus. Continua, pai, tem muita gente, eu tô anotando. Não, mas eu já quero ir pra essa final aí, porque é pra chegar no versículo do dia e comentar os que nós estamos falando. Tá certo. Então, o que eu tô dizendo aqui, você tem pai, e ele tá dizendo, não andeis ansiosos. Você pode ficar ansioso, porque um momento de ansiedade, você vai abrir a carta, você vai ver a resposta, você vai receber a solução, vai ter o veredito, o diagnóstico, isso é normal. E como eu disse, há uma ansiedade positiva. Eu lembro no dia do meu vestibular. Eu fiz alguns anos de vestibular, porque eu entrei em 2 faculdades aí ao longo do tempo, e fiz o treineiro lá, então fiz 3, 4 vestibulares. Aquela ansiedade da primeira vez, era uma ansiedade relativa, porque eu estava no 2º colegial, eu estava só testando. E olha que eu entrei na faculdade no 2º colegial, ainda deu certo. Por quê? Porque eu não tinha aquela pressão de que é preciso fazer valer. Então, foi ansioso, mas não tanto. Agora, no 3º colegial, que era pra valer, mega ansiedade. E você vai então ali, pega aquela prova, antes de abrir a questão, você fica pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou responder no tempo? Será que eu vou saber a resposta? Será que vai dar certo? Ansiedade. Só que na hora em que você está preparado para isso, como eu estava, quando você abre e vê a realidade, você entende, eu sei o que eu vou fazer aqui, eu sei qual a solução para esse negócio, eu sei qual o caminho que eu vou tomar, e aí, então a ansiedade dissipa. Então essa ansiedade, ela é uma ansiedade que nos torna vivos. A ansiedade no jogador
na véspera da decisão, lá cantando hino nacional, ansiedade. Mas no momento que a bola começa a rolar, no momento que o jogo está acontecendo, vem uma paz, vem uma calma. Muitos falam isso. Quando você não tem competência, óbvio que a ansiedade continua. Mas quando você está diante do momento da resolução, aí a ansiedade passa e vem a solução. Então você tem que ser capacitado a ter paz que excede o entendimento. Que é essa paz que vem porque Deus está com você. E não porque você está no controle de alguma coisa. Como Paulo André disse, ninguém tem controle de nada. Nós temos que entender essa paz. E por isso essa oração de Filipenses 4:6 é fundamental. E eu vou acabar aqui a minha fala voltando a esse texto. Porque ele fala lá, Filipenses 4:6, o versículo do dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ou seja, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Oração, súplica e ações de graça. Nós queremos exercer isso hoje aqui. Até vou perguntar para vocês aí qual é o seu momento. Porque quando você fala com Deus, você pode estar pedindo alguma coisa. Então é a hora de você dizer, Pai, eu preciso disso. Assim como um filho não tem nenhuma vergonha de pedir as coisas para o pai, você tem que pedir. Tem hora que você está na profunda necessidade, no quase desespero, e aí então a sua oração é uma súplica. Jesus suplicou a Deus. A Hebreus 5 fala que ele orou aquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Então é uma súplica, Pai. Você fala, pelo amor de Deus, me ajuda agora. Há momentos de súplica, há horas de ansiedade, mas ela não pode andar nela. E existe oração de ação de graças. Glória a Deus, porque o Senhor me livrou. Pai, o Senhor me livrou ontem, anteontem, tras de anteontem. E amanhã serei liberto também. Eu te glorifico com ações de graças por aquilo que já aconteceu e confio naquilo que vai acontecer. Isto é espiritual, isto é sobrenatural, mas acima de tudo, isto é verdadeiro. Para isso existe igreja. Por isso que uma igreja não pode fechar. Mais do que a questão legal jurídica, se a igreja existe ou não existe quando está reunida ou não está reunida, ela é espiritual, ela é um hospital aberto, onde você ora e problemas são resolvidos. Por isso cada hospital tem uma capela. Na hora em que os médicos estão lá cuidando da operação do seu ente querido, você está lá ajoelhado, rezando, ou orando, ou invocando Deus, porque a sua ansiedade tem que ser respondida. Então nós estamos aqui como igreja hoje para fazer isso. A sua ansiedade será ouvida, você não deve andar ansioso. E a razão para não andar ansioso não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem solução, não é porque o governo vai ajudar, não é porque alguém vai trazer, é porque Deus é Pai. Deus é Pai e cuida dos seus filhos. Muitas pessoas falando aqui. Agora eu vou ler algumas e vou trazer umas das notícias da JFA. Acho que uma das notícias hoje da Bíblia JFA vem muito a calhar para muitas pessoas que estão falando aqui no chat sobre ansiedade, uma maneira talvez de ajudar a ansiedade. Mas antes de tudo, vamos ler aqui a Juliana e Yasmin, justo no dia que eu tive uma crise de ansiedade. Espero que ajude essa palavra, então. É hoje. Não foi só ela que falou, teve outras pessoas que falaram também da crise de ansiedade. Edna Rocha falando, se meus filhos não estiverem bem, acho que a família é um dos fatores que traz bastante ansiedade. Muitas pessoas falando sobre crise nos relacionamentos, pessoas falando que se divorciaram e que estão trazendo ansiedade. Temos também perguntas. Pastor, o incrível da ansiedade é que mesmo você entendendo a orientação divina, ainda assim a gente se sente ansioso, apreensível. Por que isso? A gente não conseguiu descansar. Não responde, não é pra responder. Não é pra responder? Não é pra responder. Eu tava ansioso pra falar. Eu sei que você tava ansioso, eu vi, você até foi pra frente, essa é uma boa, não vai responder. Vai responder no segundo bloco. Antes disso, eu vou prender todos vocês aqui, me desculpa, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver a resposta, mas temos notícias da semana da Bíblia JFA. Quero começar falando que novos devocionais disponíveis dentro do nosso aplicativo, tá bom? Temos vários devocionais novos sobre esperança. Eu vou falar alguns aqui, ó, pra não... Ó, abre tão rápido que abriu em 3 segundos.
Esperança no meio das provações, o poder da fé em tempos difíceis, os planos para 2021. Temos também novos planos bíblicos, então Novo Testamento em 3 meses, Antigo Testamento em 3 ou 6 meses, a Bíblia na ordem cronológica, um novo plano de leitura, se você quiser ler na ordem dos fatos e não na ordem que a gente conhece dos livros. Mateus em 28 dias, os Gospels em 3 meses. Então temos novos planos bíblicos no app. Para você que é usuário de iPhone, marcadores bíblicos personalizados. Finalmente subimos na nova atualização do aplicativo, então vai lá e atualiza. E a notícia que eu queria falar aqui é o Mente Renovada. O Mente Renovada é o nosso aplicativo de meditação. E eu tô vendo muito de vocês falarem aí no chat, tô ansioso com aquilo, como é que eu faço para melhorar a minha ansiedade. A ansiedade que eu passei recentemente foi médica, eu ia fazer uma operação. O que me ajudou na ansiedade foi esse aplicativo Mente Renovada. Ele tem, aqui a notícia sobre 10 novas meditações, e a meditação da maneira que nós acreditamos aqui, que não é esvaziar a sua cabeça e deixar a ansiedade ou qualquer outra coisa tomar conta, mas em sim encher a sua cabeça de algo que vai curar a sua ansiedade, de algo que vai ajudar você, de algo que vai agregar valor na sua vida, e a gente acredita que isso é a Bíblia. Então nós temos 10 novas meditações no app Mente Renovada, reflexões, orações dentro do app Mente Renovada, e também temos mais produtos disso no YouTube, mais coisas para você. A gente lançou um vídeo novo, um estilo de vídeo novo nosso no YouTube. A gente lançou semana passada, vamos lançar hoje também. É um vídeo onde fica tocando uma música. Semana passada tocou Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E você fica conversando com as outras pessoas no chat, um orando pelo outro. Você pode usar esse tempo escutando essa música e vendo as paisagens para meditar. Vai sair um vídeo novo desse essa semana, então fica ligado aí no canal, ativa o sininho para você saber quando o vídeo sair. O BíbliaCast dessa semana, que é um dos podcasts da Bíblia JFA, feito pela Gabi e pela Nicole, domínio próprio foi o tema dessa semana. E além dos vídeos que vocês sabem, o pastor Beto faz 2 orações por dia. A oração de hoje à noite vai ser sobre sabedoria e trabalho. Então, se você tá ansioso por causa do emprego, eu vi que vários estão aqui no chat. Hoje à noite sai um vídeo de oração do pastor Beto falando sobre sabedoria e trabalho. Então, ore com o pastor Beto, às vezes isso vai ajudar. E também 2 versículos novos que vão vir pro YouTube amanhã, é Sofonias 1 e Sofonias 2. Então a gente tá produzindo muita coisa justamente para você nesses tempos difíceis, para falar mais da Bíblia, para você viver mais a Bíblia, para você ter a Bíblia dentro da sua cabeça. Então eu queria pedir que você se inscreva no nosso canal, dê o like também nos vídeos, isso ajuda muito a gente. E eu vou parar de enrolar aqui, vamos para as perguntas no momento de reflexão, que eu também quero ouvir as respostas. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com o pastor Paulo Oliveira. Então eu vou fazer o recap aqui da última pergunta, pai, e aí você vai embora em cima dela. Então a última pergunta foi do pastor do presbítero, eu acho, Ebson Pereira. Então, pastor, o incrível da ansiedade é que mesmo você entendendo a orientação divina, ainda assim a gente se sente ansioso e apreensivo. Por que isso? Como eu disse, há uma ansiedade que é positiva. O próprio Paulo está escrito ali na palavra, ele fala: estou ansioso para estar convosco. Ansioso para estar convosco. Então, não é uma questão de um distúrbio psíquico da alma, não é essa questão médica em que você não controla o medo, é a expectativa de que algo bom vai acontecer. E essa expectativa, ela vem de Deus também, e ela te mantém vivo, porque a pessoa que não tem reação, a pessoa que está sempre igual, boa notícia não reage, má notícia não reage, e ele diz: eu não tenho ansiedade, ele não tem vida. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E diz também aqui que o antídoto da ansiedade é a paz. Então, não se preocupe com esta tensão que vem na antecipação da batalha, porque isso que te mantém lá aceso, a hora em que vai dar o tiro da largada. Então, aquele atleta que está ali na raia, ele está esperando com expectativa aquela hora em que vai começar a corrida. E Paulo mesmo diz também aos Coríntios: correi de tal maneira que alcanceis. Então, há uma expectativa que é positiva. Se você tem uma expectativa sobre o seu filho, né, vai dar certo na vida, vai dar tudo certo com a sua profissão, vai crescer, vai dar certo o casamento, essa expectativa, ela é positiva. O que não é positivo e o que é um erro ou um pecado ou uma doença
é na hora em que você começa a andar ansioso. Ou seja, ele vira um estado permanente de ansiedade, de medo, de tensão. E a resposta para isso não é responder à causa da ansiedade. Esse é o grande segredo aqui. Eu digo isso para minha mulher aqui, às vezes digo sem nenhum resultado. Eu digo que ela está fazendo uma resposta que é assim, olha, se der certo, se a solução vier, aí então eu vou ficar tranquila. E a ansiedade não é porque veio alguma coisa. A ansiedade é porque Deus está no controle e eu não tenho ansiedade. Então eu vou repetir aqui para ficar mais claro. Quando você, para não ficar ansioso, tem que ter o seu filho ligando, porque ele não tá, ele saiu, ele não deu resposta, tá passando tempo, onde será que ele tá? Será que ele foi morto? Será que foi sequestrado? Será que sofreu um acidente? Aí vem aquela ansiedade. A resposta é, se ele me ligar, aí eu perco a ansiedade. Não, a resposta é a dependência de Deus. Você não precisa da resposta física humana para deixar de sentir ansiedade. Você precisa da paz que excede todo entendimento. É óbvio que se o seu filho te ligar e falar, tá tudo bem, acabou o problema. É óbvio que se o governo falar, vou triplicar a ajuda financeira, acabou o problema. É óbvio que quando sai a notícia de que a vacina funciona e a pandemia foi vencida, acabou o problema. Mas o que eu estou lhe dizendo é que você não depende desta notícia. Você pode não ter ansiedade antes. Como? Paz que excede todo entendimento. É uma paz que não está baseada no raciocínio. Não está baseada numa razão lógica para dizer. E falamos isso há um tempo atrás aqui, até no dia da boa notícia, da paz. A razão lógica da paz é primeiro a força. Ou seja, eu tenho o melhor exército, eu imponho a paz. É a pax romana, é pela força. A segunda razão lógica da paz é pelo conhecimento. Ou seja, eu sei o que eu vou fazer, então eu estou em paz. A terceira razão lógica da paz é a força econômica, o poder financeiro. Eu tenho dinheiro no bolso, eu durmo em paz. Eu estou com as minhas contas lá em cima na poupança, eu estou em paz. Eu sou milionário, eu estou em paz. Essas três coisas não trazem paz. Por quê? Porque a paz que é verdadeira, a paz que é Jesus, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E o mundo da paz, com a força, com o conhecimento e com o poder do dinheiro. Mas Deus da paz, que excede entendimento. Nós vamos orar agora por isso. Então Filipenses 4 fala isso. Não estejam ansiosos por coisa alguma. E versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu vou orar por vocês que estão falando aqui que tem pensamentos de medo, de destruição. E o que será e como será? A paz vai guardar os seus pensamentos. A paz vai guardar o seu coração. Então a sua razão que está mostrando que vai dar errado e o seu coração que está sentindo que vai dar errado serão guardados pela paz de Deus que excede todo entendimento. Temos mais uma pergunta aqui. A Jéssica Farias falou: sofro por ansiedade e compro roupas, sapatos e me sinto bem. Às vezes não como. E aí eu fiquei pensando, alguns hacks que a gente usa para tentar suprir ou para tentar acalmar essa ansiedade, né? Uma delas é a compulsão por compra, outros compulsão por comida. No caso dela não é comida, mas é alguma coisa que você age sobre compulsão para conseguir afastar aquilo que tá te massacrando no teu cérebro. A compulsão por beber, no caso de alguns, ou qualquer coisa que faça você sair disso. Então eu achei muito interessante ela falando que, tipo, ela sofre com isso e ela usa esses hacks que não necessariamente são uma cura pro problema dela, no máximo tá aliviando um pouco o sintoma no curto prazo e não no longo prazo, e isso te ajuda a lidar, mas não te ajuda a resolver. Temos outra aqui que também... Deixa eu pegar essa aí, que essa é muito legal. Primeira coisa, isto é verdadeiro e funciona. E eu não estou aqui contra você fazer uma compra. As mulheres realmente, elas ficam mais aliviadas quando elas compram. Homens geralmente ficam mais preocupados quando as mulheres compram, que aí a conta vai cair no cartão dele.
Então, o fato é que você tem que descobrir mesmo gatilhos na sua vida que melhoram a sua condição de paz. Só que eles não são a solução, eles são um efeito tampão. Enquanto a solução definitiva não vem. Então isso tem um efeito positivo. Quando você ouve uma música, você fica mais calmo. Quando você ouve uma palavra, quando você encontra uma pessoa, aquilo pode te dar paz. Comprar um sapato pode ser aliás, comprovadamente as mulheres gostam de comprar sapatos. Mas o que não pode é a compulsão. Na hora em que aquilo vira a solução, vira o Deus, vira a maneira de dar certo. Eu lembro quando eu tive muita crise, um momento da minha vida de muita tensão, em que eu tinha 2 semanas para pagar uma dívida impagável. Operação de mercado financeiro, deu errado tudo, e eu estava diante de uma dívida impagável. Então, as minhas mãos suavam frio. Eu não conseguia dormir. Eu estava com o estômago desarranjado. Os pensamentos não estavam lineares. E naquela hora, você ficava repetindo como se fosse um mantra, um loop. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas aquilo não era uma invocação, não era uma petição. Era um estado catatônico. Então, nesta hora que alguém tem que vir e orar com você. Alguém tem que vir e dar um choque de Deus na sua vida, para colocar você num momento de paz. E quando eu entrei em paz, aí eu entendi que eu não dependia daquela situação para sobreviver. A vida ia continuar. E eu tive a paz que precede a batalha para guerrear a minha luta, e eu tive um grande livramento, o maior livramento financeiro da minha história. Então, glória a Deus, porque há uma vitória quando você está em paz. Mais perguntas. Eu vou ler 2 aqui, porque eu vou começar a juntar, porque senão não vai dar. Eu tô selecionando só assim as que eu acho que vai provocar mais o assunto, e mesmo assim tem muita gente. Muito obrigado mesmo, é muito mais legal. Então vamos lá. Um comentário aqui: estamos mais ansiosos ainda por ver o nosso padrão de vida em risco. E também, outra pessoa fala aqui que eu não tô achando o nome, sobre muita informação trazer ansiedade. Então a gente imagina que a nossa vida está em risco de tanta informação, de tanta coisa que bombardeia a gente numa maneira quase diária, de minuto em minuto, hora a hora, é notificação, é notícia, é gente. Então você começa a sentir essa ansiedade por causa de muita informação, por causa de um overload de informação na sua cabeça. E aí aqui, um assunto correlacionado a Jéssica, eu não vou conseguir, Zambandado, não sei. Sofro de despersonalidade, não sei o que é isso. Sensação estranha, parece que não sou eu. Não estou tomando medicação nenhuma, pois na minha cabeça diz que antidepressivo não é o de Deus. O que eu faço? Eu vou dar primeiro a minha opinião aqui, mas ouça a melhora do meu pai. Mas, vendo muito minha mãe, existe o lado clínico da coisa, onde o remédio age, e existe o lado mental, onde você tem que se fortalecer, procurar a paz e fazer tudo aquilo que meu pai falou para se fortalecer. Muitos anos vendo minha mãe, que é médica, tratando isso, quando o lado clínico tá desbalanceado, é quase impossível de você balancear o seu lado emocional, interno, e de se fortalecer. Então tem um componente, e eu vi muitas pessoas aqui falando, procurando psiquiatra. Eu acho importante procurar ajuda. Então eu não acho que antidepressivo não é de Deus, mas também acho que tem um perigo de você depender gigantemente de remédios, e é importante você ter esse balanço do que é clínico e precisa de tratamento, e do que é que você pode fazer sem tratamento. Muito bem, filho de médica aqui, ó. Tô repetindo. É a mesma coisa que eu tava falando antes. Você tem que ter um equilíbrio em sua vida. Aquilo que é remédio numa dosagem é veneno em outra. Então você tem que saber equilibrar as coisas. Primeira coisa é equilibrar informação. Aprenda a não ouvir tudo o que você pode ouvir, porque tem informação que te acrescenta, tem informação que é neutra, o que não muda, e tem informação que põe para baixo. Então saiba a hora de parar, porque a nossa sociedade tem uma paranoia pela informação. E quando você está um incentivo financeiro pela informação também. Você tem uma obrigatoriedade de pôr informação no ar para você, que é o modelo. Então isso também atrapalha. Cuidado, porque as pessoas precisam passar informação para você por um modelo financeiro. Mas esse é o modelo de quem está dando a informação, né? Ele ganha com isso. Agora, a pergunta é, você está ganhando com isso?
Então, você precisa ouvir tanta televisão? Você precisa estar tão ligado no noticiário? Você tem que estar tão atualizado em tudo que acontece em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo? O quanto isso afeta a sua vida? Então, saiba filtrar a sua informação e usá-la a seu favor, como conhecimento e não como angústia. Porque nesses tempos, tem informação que é pura angústia e é feita para gerar angústia. Então, essa é uma questão que há uma causa. A outra que está aqui nessa outra ponta é: quando você está numa crise, as soluções são de crise. E por isso, nesse momento, nós temos que entender que estamos num momento de sociedade em que a solução extrema, ela tem que ser tomada. Quando vem aí o lockdown, a quarentena, e as pessoas estão diminuindo a circulação, distanciamento social, é porque há uma situação excepcional. Isso não é um remédio, isso é um momento. Então, assim como você não pode ficar tomando um remédio sempre, porque ele vai te viciar, e aí você está dependendo de remédio, tem hora que você tem que tomar o remédio, porque ele vai tirar você da crise. Então, há momentos e momentos. Não generalize as coisas, não. A medicina vem para ajudar. O que você não pode é esquecer que a paz vem de Deus. Outro tipo aqui, uma pergunta muito interessante sobre o outro aspecto da ansiedade. A Jéssica Faria de novo. Essa ansiedade vem... eu tenho uma ansiedade que vem de tantas promessas que o Senhor me fez e eu fico frustrada por não ver nada acontecer ainda. É a ansiedade que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Mas isso aí também está na Bíblia lá. Hebreus 10 fala assim: ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. A frustração de que ainda não chegou é a ansiedade de que deveria vir antes. Mas Deus tem o seu tempo certo. Então, faz a sua parte, que é o que está lá em Hebreus. Eu não vou ler agora o texto, mas leia lá Hebreus 10. Faça a sua parte, cumpra com o seu propósito e espere em Deus. Então, não é ficar me esperando. Faça o que você tem que fazer e saiba, Deus está no controle. O que nós vemos hoje em Mateus 6 foi: Deus está no controle. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a justiça de Deus e não a dos homens. Preocupe-se com o que Deus está colocando diante de você para fazer e não com o que você acha que precisa. Ele vai fazer a parte dele, você vai fazer a sua parte. Sim, mais perguntas aqui antes de eu começar a falar os pedidos de oração. A Lourdes Menstor, de Foz do Iguaçu. O que me deixa mais ansioso é essa situação que estamos passando e não sabemos o que o Senhor tem preparado. Obrigado e a paz do Senhor. Sim, acho que tem muita gente ansioso pela saúde, né? Esse momento da pandemia traz muita ansiedade. Mais uma pergunta relacionada à pandemia, o Edson Alemão. Gente, será que tenho que tomar vacina? Ele deve estar ansioso sobre tomar a vacina, uma pergunta aí que ele está fazendo. O Marcelo de José de Souza. É verdade que o ansioso não vive o presente, pois está sempre preocupado com o futuro? É, muito bem definido. E aí eu vou... se isso é verdade, no futuro é capaz dele viver arrependido com o presente do passado que ele não viveu. Quando chega um momento lá na vida que você olha para trás e fala: poxa, eu vivi sempre esperando alguma coisa e nunca vivi vivendo o que podia ter vivido. Verdade. A ansiedade é trazer a valor presente um futuro que é incerto. Então você traz o medo de amanhã para hoje. Por isso não adianta nada você simplesmente resolver a questão, porque ele vai trazer uma nova questão, uma nova questão, uma nova questão. Não tem fim. Se a solução fosse: tá aqui, respondi o seu problema, fica tranquilo, acabou. Mas não, a ansiedade, ela está sempre antecipando um provável possível problema. Então não andeis ansiosos. Mais uma vez, a Bíblia é clara em dizer que a Deus pertence o futuro. E esse texto que eu li aqui lá em Mateus 6 fala: basta a cada dia o seu mal. Já pensou um negócio desse? Esse versículo sempre me intrigou. Como assim? Por que Deus não fala do bem? Está falando do mal? A cada dia tem uma porção de má notícia. E você tem que viver aquela porção mesmo, porque nem todas as notícias são boas. Existem más notícias, mas basta a cada dia o seu mal. Então não aumenta o dia de hoje com a má notícia de amanhã. Dia a dia você vai viver a sua vida e dia a dia você vai ter a sua vitória. Por isso que o Salmo número 4, no final, no seu versículo 8, fala: em paz me deitarei e dormirei,
porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Por que eu vou dormir em paz? Não é porque eu tenho a resposta, não é porque eu sei o que eu vou fazer amanhã, é porque eu estou na dependência de Deus. Experimente depender de Deus. Leia a palavra e medite na palavra de Deus. Faça para você gatilhos que te ajudem a pensar certo na hora certa. Não é pensar positivo, é pensar certo. A situação está difícil, mas eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus é presente. E a igreja, ela está para cuidar. A igreja está para estender a mão. A igreja está para fazer aquilo que você não pode, porque o milagre está chegando. Sim, temos mais pessoas participando aqui. Um minutinho. Em relação ao que você acabou de falar, eu, para lidar com essa ansiedade do que eu não posso resolver amanhã, eu sempre penso num ditado que bom, na minha cabeça é em inglês, não sei porquê, mas we cross that bridge when we get there, que traduzindo fala, a gente vai atravessar essa ponte quando a gente chegar lá. Então, assim, fazendo um resumo, você fica tentando atravessar uma ponte antes de chegar nela, você só fica vivendo aquela ansiedade e não tem nada que você possa fazer a respeito daquilo naquele momento. Então não é hora de pensar naquilo, é hora de deixar na mão de Deus e deixar Ele cuidar. E vamos lá, para os pedidos de oração. Jéssica da Silva Ferreira. O que me deixa mais ansiosa atualmente é ter que depender de outras pessoas por eu não estar podendo trabalhar fora por conta da depressão. Peço orações nesse sentido. A Cida Tonanzini, de São Paulo. Estou muito ansiosa com a situação atual. Minha pressão não baixa com medicamento nenhum. Sirvo a Deus e nunca pensei em passar por isso. Estou passando muito mal. Agora há pouco, liguei o rádio e ouvi o tema. Creio que Deus quer falar comigo. Eu espero que sim. Eu espero que Deus fale com muitas pessoas aqui, porque eu vi muita gente falando isso. Infelizmente, eu não consegui trazer o pedido de oração de todas, mas tem mais alguns aqui. A Cici Souza, de Curitiba. Graça e paz, irmãos. Também tenho sofrido muito com ansiedade ao ponto de passar mal. Gostaria de pedir oração por mim e essa ansiedade que tem me incomodado muito. Letícia Aguilar, estou um mês sem dormir direito devido ao meu emprego. Começarei nesta quinta e a luta que tive para comprar uma moto para conseguir trabalhar. Mas Deus sempre me disse que me daria tudo isso e me deu. Mas ela pede oração pelo trabalho que ela vai começar. Bom, devido ao horário eu não vou ler todos, eu vou deixar uma dica aqui para todo mundo que colocou o pedido de oração. Nós temos um aplicativo chamado Ore Mais. Vai lá, coloca o seu pedido de oração. Leia pelo pedido de oração de outras pessoas. Muitas pessoas aqui no chat estão falando que estão tendo problema com ansiedade. E eu acho que se todos estão tendo o mesmo problema, também é uma excelente oportunidade de todos se ajudarem. Então entra lá, põe seu pedido de oração. Às vezes alguém está passando pelo mesmo problema que você ora pela pessoa e a pessoa ora por você. Mas vamos à oração de hoje? Vamos à oração de hoje. Nós vamos orar como Deus quer que nós oremos e você vai agir como Deus quer que você haja. Então o nosso papel como pastor, nosso papel como autoridade espiritual é cobrir a sua vida. Lembrando que se você tem um problema de ansiedade, de depressão, médico, procure um médico, não se automedique. Procure uma pessoa especializada que pode dizer aquilo que você pode ou não pode tomar e quanto tempo você pode tomar. Porque eu vou repetir aqui, Deus não quer que você ande nesse processo. Você pode passar por ele. Eu vou orar aqui em cima de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, eu quero lançar agora todos esses motivos de oração, todos esses pedidos, toda essa carga, todo esse medo, toda essa angústia e toda essa necessidade de solução. Trabalho, saúde, relacionamento, o Senhor conhece cada um. E agora nós pegamos esses motivos, todos nós juntos, e lançamos sobre ti, Senhor. Tu és o nosso Pai. Lançamos sobre as tuas costas o peso que está sobre as nossas, e que com Jesus nós sejamos aliviados. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amém. Rapidamente aqui, Fabiano, tambores ansiosos, por favor, para sortear aqui. Tambores de ansiedade, não temos. Então, tambores de esperança. Tambores de tambores de
esperança temos. O vencedor do sorteio de hoje é o Cláudio Precioso de São Paulo, que mandou mensagem pra gente no WhatsApp. Parabéns. Parabéns, eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de todos aqui. Foi fenomenal o programa de hoje. Não se esqueça de dar like, se inscrever e terça-feira que vem estaremos aqui de novo às 16 horas. Tchau, tchau. Tchau.